Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas aquele que habita nos céus ri, o Altíssimo zomba deles. Agora, respire fundo por um instante, porque essas palavras antigas não chegaram até você por acaso hoje. Elas carregam um mistério espiritual que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. Quando Deus decide agir, nenhuma força humana consegue impedir aquilo que Ele preparou. Talvez você tenha começado este dia com preocupações no coração. Talvez existam portas fechadas, oportunidades que parecem demoradas demais para aparecer. Sonhos que parecem distantes, ou até dificuldades financeiras que têm pesado sobre sua mente. Mas neste momento, algo muito importante começa a acontecer dentro desta oração. Você está se conectando com uma promessa escondida nas palavras do Salmo 2. Uma promessa de autoridade espiritual, de alinhamento com o céu e de abertura de caminhos que estavam travados. Enquanto essas palavras continuam, imagine algo acontecendo no mundo invisível ao redor da sua vida. Imagine que portas espirituais começam a se mover. Imagine que aquilo que estava bloqueado começa lentamente a se destravar. Imagine que janelas no céu começam a se abrir sobre sua história. Porque muitas vezes a vida parece parada não por falta de esforço, mas porque existem ciclos espirituais que ainda não foram ativados. E esta oração existe exatamente para isso, para alinhar sua mente, seu coração e sua fé com aquilo que Deus já preparou. O Salmo continua dizendo algo poderoso. Eu estabeleci o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Essas palavras falam de autoridade, falam de governo espiritual, falam de uma força que está acima de qualquer circunstância humana. E quando alguém ora com base nesse salmo, algo começa a se reorganizar dentro da própria vida. Medos começam a perder espaço, pensamentos de derrota começam a enfraquecer. E uma nova confiança começa a nascer no coração. Talvez você tenha passado muito tempo olhando apenas para as dificuldades. Isso acontece com todos nós em algum momento. Quando as contas chegam, quando o trabalho parece incerto, quando oportunidades parecem escassas, quando o futuro parece nebuloso. Mas agora, imagine algo diferente acontecendo dentro da sua mente. Imagine que uma nova visão começa a surgir. Uma visão de possibilidades, uma visão de crescimento, uma visão de caminhos que talvez você ainda não tenha percebido. Porque quando as janelas do céu se abrem, muitas vezes as mudanças começam primeiro dentro da mente de quem ora. Ideias novas surgem. Coragem aparece, criatividade se desperta, decisões mais firmes começam a ser tomadas e aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Enquanto esta oração continua, imagine sua vida como um campo que durante muito tempo ficou esperando pela chuva. A terra estava seca, os frutos demoravam a aparecer, o crescimento parecia lento. Mas agora nuvens começam a se formar no horizonte. E lentamente a chuva começa a cair. No começo são apenas algumas gotas, pequenas oportunidades, pequenos sinais, pequenos avanços. Mas essas gotas começam a transformar o cenário. A terra endurecida começa a se abrir. Sementes que estavam escondidas começam a germinar. E aquilo que parecia parado começa a voltar à vida.
Que essa renovação comece agora na sua história, que ideias novas surjam dentro da sua mente, que oportunidades apareçam no momento certo, que sua vida financeira encontre direção, organização e crescimento, que seus projetos encontrem espaço para florescer. Porque quando alguém se alinha com Deus, até aquilo que parecia impossível começa a encontrar caminho. O Salmo também declara algo profundo: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Essa frase revela um segredo espiritual poderoso. Ela mostra que Deus não pensa pequeno. Muitas vezes somos nós que limitamos nossas próprias expectativas. Pensamos apenas em sobreviver. Pensamos apenas em resolver o problema imediato. Pensamos apenas em atravessar mais um dia. Mas Deus pensa em expansão, em crescimento, em novos territórios, em novas possibilidades. Talvez sua história esteja exatamente no momento em que uma nova fase começa a ser preparada. Uma fase onde você aprende coisas novas, onde desenvolve habilidades, onde encontra caminhos que antes não estavam claros, onde sua vida financeira começa a encontrar mais estabilidade, onde sua mente começa a se libertar da ansiedade constante. Porque prosperidade verdadeira não é apenas receber recursos. Prosperidade também é viver com paz, clareza e propósito. Agora imagine algo muito especial acontecendo dentro do seu coração. Imagine que um sentimento de esperança começa a crescer. Uma esperança calma, silenciosa, mas firme. Não uma esperança baseada apenas em circunstâncias, mas uma esperança baseada na confiança de que Deus continua conduzindo a história. Enquanto esta oração continua, permita que sua respiração se torne mais tranquila. Permita que sua mente desacelere. Permita que o peso das preocupações diminua. Porque quando alguém ora com fé, a alma encontra descanso. E quando a alma encontra descanso, novas forças começam a surgir. Talvez você ainda não consiga ver todas as respostas. Talvez muitas coisas ainda pareçam incertas. Mas uma coisa começa a mudar agora: sua postura interior. E uma pessoa que muda sua postura interior começa a mudar também o rumo da própria vida. Agora imagine janelas espirituais se abrindo sobre sua história. Janelas de oportunidades, janelas de direção, janelas de provisão, janelas de crescimento. Talvez essas janelas apareçam em forma de novas ideias. Talvez em forma de novas conexões, talvez em forma de oportunidades inesperadas. Mas o importante é que algo começa a se mover. Porque quando o céu decide agir, caminhos começam a surgir até nos lugares mais improváveis. Respire profundamente mais uma vez e permita que um sentimento de gratidão comece a nascer dentro do seu coração. Gratidão pela vida. Gratidão pelas oportunidades que ainda virão. Gratidão porque mesmo em momentos difíceis, Deus continua conduzindo caminhos. E agora, se estas palavras estão tocando o seu coração neste momento, escreva nos comentários algo simples como: as janelas do céu estão se abrindo, ou apenas amém. Seu comentário pode se tornar exatamente a palavra de fé que outra pessoa precisava encontrar hoje. E se sentir no coração, deixe também o seu like neste vídeo. Isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão buscando direção, esperança e novas oportunidades. E seguindo nesta atmosfera de fé,
Permita que o silêncio continue trabalhando dentro do seu coração, como se cada palavra estivesse encontrando espaço para criar raízes profundas na sua alma. Porque quando alguém decide parar por alguns minutos para orar, algo muito importante começa a acontecer. A mente que estava agitada desacelera. O coração que estava carregado encontra alívio. E aquilo que parecia impossível começa a ser entregue nas mãos de Deus. O Salmo 2 continua revelando um mistério poderoso quando declara: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Essas palavras falam de identidade, de posicionamento e de autoridade espiritual. Elas nos lembram que Deus não vê seus filhos como pessoas derrotadas, destinadas a viver debaixo de opressão, medo ou escassez. Pelo contrário, a visão de Deus sobre aqueles que confiam nele é uma visão de crescimento, de dignidade e de vitória. Talvez em algum momento da sua vida você tenha se acostumado a pensar pequeno demais sobre si mesmo. Talvez dificuldades repetidas tenham feito você acreditar que certos sonhos não são mais possíveis. Talvez portas fechadas tenham feito você imaginar que o céu está silencioso. Mas nesta oração, algo diferente está sendo declarado sobre a sua história. Porque quando as janelas do céu se abrem, a primeira coisa que muda não é o mundo ao redor, é a forma como você começa a enxergar sua própria vida. Uma nova confiança começa a surgir. Uma nova coragem aparece. Uma nova visão começa a se formar. Imagine por um instante que sua mente se torna como um campo fértil que começa a receber luz novamente. Ideias que estavam adormecidas começam a despertar. Planos que estavam esquecidos começam a ganhar forma. Sonhos que pareciam distantes começam a se reorganizar dentro do coração. Porque muitas vezes Deus abre caminhos através da criatividade, da sabedoria e da coragem que Ele coloca dentro das pessoas. Enquanto esta oração continua, imagine que cada área da sua vida começa a receber essa luz. Se existe alguma área profissional que parece parada, que novas oportunidades comecem a surgir. Se existem preocupações financeiras que têm roubado sua paz, que soluções comecem a aparecer. Se existem decisões difíceis à frente, que sua mente receba clareza para escolher o melhor caminho. Porque uma das maiores bênçãos que alguém pode receber é direção. Direção para saber quando agir. Direção para saber quando esperar. Direção para reconhecer oportunidades, direção para evitar armadilhas. E muitas vezes, essa direção surge no silêncio da oração. Talvez você já tenha percebido isso em outros momentos da vida. Quando a mente se acalma, novas respostas começam a aparecer. Quando o coração se aquieta, ideias surgem com mais clareza. Quando a ansiedade diminui, a sabedoria encontra espaço para se manifestar. Que isso esteja acontecendo com você agora. Que sua mente se torne mais clara. Que seus pensamentos se tornem mais organizados. Que sua vida comece a encontrar um novo ritmo. O Salmo 2 também revela que Deus concede herança àqueles que caminham com Ele. E essa herança não se limita apenas a bens materiais. Ela inclui paz interior, inclui estabilidade emocional, inclui sabedoria para construir um futuro melhor, inclui oportunidades que aparecem no tempo certo. Imagine por um instante que sua vida começa a entrar em um novo ciclo.
Um ciclo onde aquilo que antes parecia escassez começa a se transformar em aprendizado. Um ciclo onde dificuldades se tornam experiências que fortalecem sua inteligência emocional. Um ciclo onde portas começam a se abrir de formas inesperadas. Talvez esse novo ciclo não comece com grandes sinais visíveis. Talvez comece de forma silenciosa, com pequenas decisões diferentes, com novas atitudes, com uma mente mais aberta para aprender e crescer. Mas muitas das maiores transformações da vida começam exatamente assim. Enquanto você continua nesta oração, imagine algo acontecendo no mundo espiritual. Imagine janelas no céu se abrindo sobre sua história. Janelas de provisão, janelas de favor, janelas de oportunidades, janelas de sabedoria. Que cada uma dessas janelas derrame aquilo que você precisa para continuar avançando. Talvez não tudo de uma vez, mas no tempo certo. Porque Deus não trabalha apenas com milagres imediatos. Ele também trabalha com processos que constroem vidas fortes. Que você receba força para continuar caminhando. Que sua fé permaneça firme, que sua mente permaneça aberta para novas possibilidades. Agora respire profundamente mais uma vez e permita que um sentimento de confiança cresça dentro do seu coração. Confiança de que Deus continua guiando sua história. Confiança de que novos caminhos estão sendo preparados. Confiança de que oportunidades ainda virão e que sua vida pode se tornar muito maior do que os desafios que você enfrenta hoje. Se esta oração está trazendo paz ao seu coração neste momento, escreva nos comentários: as janelas do céu estão abertas sobre minha vida, ou simplesmente amém. Seu comentário pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisava encontrar hoje. E se sentir no coração, deixe também o seu like neste vídeo. Isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que também estão buscando direção, crescimento e novas oportunidades. Permaneça nesse ambiente de oração por mais alguns instantes, como alguém que decidiu desacelerar o coração para ouvir algo que vai além do barulho do mundo. Porque quando uma pessoa se coloca diante de Deus com sinceridade, mesmo que seja apenas por alguns minutos, algo muito profundo começa a se mover dentro dela. O Salmo 2 continua ecoando como um decreto espiritual que atravessa gerações, lembrando que a autoridade de Deus está acima de qualquer circunstância humana. O texto conclui com uma advertência cheia de sabedoria. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Essas palavras revelam um segredo espiritual que muitas pessoas descobrem apenas depois de atravessar momentos difíceis. A verdadeira segurança da vida não está apenas nas circunstâncias externas. Ela nasce da confiança em Deus. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações profundas. Talvez existam decisões importantes à sua frente. Talvez a pressão financeira tenha tirado parte da sua tranquilidade. Talvez você tenha sentido que certas portas demoraram mais do que o esperado para se abrir. Mas agora, enquanto esta oração chega ao seu momento final, imagine algo acontecendo no mundo invisível ao redor da sua história. Imagine janelas espirituais sendo abertas sobre sua vida. Janelas de oportunidades, janelas de provisão, janelas de crescimento, janelas de favor. Porque quando alguém decide alinhar o coração com Deus, muitas vezes o céu começa a liberar coisas que estavam preparadas,
mas ainda não tinham sido percebidas. Talvez essas janelas se manifestem através de novas ideias. Talvez através de oportunidades inesperadas. Talvez através de pessoas que surgem no momento certo. Talvez através de uma nova visão sobre a própria vida. Mas o importante é lembrar que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Agora imagine sua vida como uma terra que durante muito tempo esperou por chuva. Durante um período, parecia seca, silenciosa, sem sinais de crescimento. Mas no horizonte começaram a surgir nuvens e lentamente as primeiras gotas começaram a cair. No começo, são apenas pequenos sinais, pequenas oportunidades, pequenos avanços. Mas essas gotas começam a transformar completamente o cenário. A terra endurecida começa a se abrir. Sementes que estavam escondidas começam a germinar. E aquilo que parecia parado começa a voltar à vida. Que essa renovação comece agora na sua história. Que novas oportunidades surjam. Que sua vida financeira encontre direção, organização e crescimento. Que sua mente receba sabedoria para tomar decisões melhores. Que sua vida profissional encontre novos caminhos. Que seus projetos encontrem espaço para florescer. Porque muitas vezes a prosperidade não aparece apenas como um milagre repentino. Ela também nasce de novas atitudes, novas decisões e novas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Enquanto esta oração continua, imagine algo acontecendo dentro do seu coração. Imagine que a ansiedade começa a diminuir. Imagine que a esperança começa a crescer. Imagine que uma confiança silenciosa começa a ocupar o lugar das preocupações. Essa confiança não significa que todos os desafios desaparecerão imediatamente, mas significa que você não estará mais enfrentando esses desafios sozinho. Deus continua conduzindo caminhos, continua abrindo portas, continua preparando oportunidades, continua guiando aqueles que confiam. Agora respire profundamente mais uma vez. E permita que um sentimento de gratidão encha o seu coração. Gratidão pela vida. Gratidão pelas oportunidades que ainda virão. Gratidão porque mesmo em momentos difíceis, Deus continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Que sua mente permaneça firme, que sua fé permaneça viva, que sua vida continue avançando, que cada novo dia traga novas oportunidades e que muito em breve você possa olhar para trás e perceber que aquilo que parecia um tempo de espera também era um tempo de preparação. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: as janelas do céu estão abertas sobre minha vida, ou simplesmente, amém. Seu comentário pode se tornar uma palavra de fé para alguém que também está buscando esperança hoje. Se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades ou esperando por novas oportunidades, compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem de fé chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E se você deseja continuar recebendo orações como esta, reflexões espirituais e mensagens de fortalecimento para começar ou terminar o dia com fé, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda esta mensagem a alcançar muitas outras pessoas que também precisam de esperança. Que sua mente permaneça em paz. Que seus caminhos sejam guiados com sabedoria. Que novas oportunidades apareçam no tempo certo. E que as janelas do céu
continuem abertas sobre sua vida e sobre tudo aquilo que você constrói com fé. Amém.